quem tem fé em Deus concorre em mesma ordem de grandeza com quem acredita numa explosão. Tem que ter muita fé para achar que a matéria foi criada a partir do nada. O nada virou uma entidade. Agora vamos imaginar dois cenários. Quem criou aquilo que criou o criador da matéria? Legal, tá. Vamos supor que os ateus estejam certos. Então vamos lá, sem delongas. Você deveria acreditar em Deus? Essa é uma pergunta muito complexa. Para algumas pessoas ela tem cunho ínfimo. Deus é uma coisa inexistente, as pessoas não precisam pensar nisso e é só seguir a vida que está tudo certinho. Existem valores humanos morais, como as leis e outras coisas, a própria experiência, né? Povos erraram no passado, a gente não acredita em Deus, mas também não vamos repetir os mesmos erros. Então tem gente que leva como uma forma de simplesmente de seguir a vida. Não acreditar em Deus está tudo bem. E tem gente que leva como um absoluto afronto, uma espécie de heresia suprema que você, no final das contas, vai pagar por isso. Isso é motivo de zombaria, inclusive, né? Porque vai que os ateus estão certos. Vai que você está sendo policiado, prejudicado. Então considerar isso é uma questão que merece tempo da gente. Acreditar em Deus não é uma coisa que você responde da noite para o dia. Desde criança, famílias vêm cultivando isso nas crianças. Será que essas famílias estão prejudicando as crianças? Fazendo elas acreditarem em Deus? As próximas gerações, basicamente os pais têm os filhos para ter uma próxima geração melhor do que a deles. Eu tenho 3 filhos, né? 2 meninos gêmeos, bivitelinos, são diferentinhos um do outro. E eu tenho uma menina de 8 meses. Então considerar essas coisas é uma questão que merece um tempinho meu. E é uma forma também do seguinte, de lembrar da sua existência. Porque nos momentos de dificuldade, será que Deus existe? Deus me abandonou, está tudo muito difícil. Então é de considerar. Para quem não acredita em Deus, é uma forma de refletir, gastar um tempinho, elucidar o pensamento. E outra coisa, essa é uma pergunta que as pessoas já se fazem há muito tempo. Ela é muito complicada de ser respondida pela lógica. As pessoas que acreditam em Deus, elas geralmente são pessoas humildes. A vida foi criada do nada. As pessoas não têm muito essa intuição, não. Elas acreditam em uma coisa maior, de forma geral. E os que não acreditam nisso, têm suas dúvidas também. E a resposta é simplesmente uma forma de obter um alicerce de como conduzir a vida. Até quem acha de má índole procura a má índole como uma forma de vida. Como é que explica a vida? É bonito. Como é que você explica a sua vida? Muita gente não consegue explicar a vida. E outra coisa também, até alguns ateus convictos, eles já gastaram tempo pensando sobre essa resposta. Porque vai que eles estão errados. Tem gente que afirma que Deus foi inventado pelos homens. Não, Deus foi inventado porque a Bíblia, essas coisas que já são ultrapassadas, são, na verdade, para impor limite às pessoas e a um outro grupo de pessoas que acreditam que Deus é o Criador. Que nada cai no chão, nenhuma folha dessas que vocês estão vendo atrás. Isso é maravilhoso. Imagina, isso aqui está sendo criado por uma explosão. E essa pergunta ela pode ser respondida através da fé pura, pode ser respondida através da lógica pura, e tem um grupo de pessoas que juntaram os dois, uma via central, que elas buscam basear a fé dela com argumentos técnicos. Você está dentro de um sistema filosófico que fazem com que todas as descobertas arqueológicas e científicas e a catalogação de manuscritos feito pela academia simplesmente corroborem com aquela tua fé. E você nem sabe que a tua fé tem lógica. Ela por si só já é um sistema doutrinário lógico. Para os que acreditam em Deus, Deus não falharia. Ele não falharia de forma alguma nisso. Ele deixaria coisas bem concatenadas. A Bíblia, do início ao fim, ela tem concatenação. A fé e a lógica, elas são construídas dentro do campo biológico, né? O seu DNA tem informações sobre você, informações sobre possíveis tendências suas a gostar de coisas ou não, né? Como paladar, a tendência de sentir mais frio, de ser mais friorento ou não. Você junta tudo o que você é por natureza junto às suas experiências externas, as experiências sociais. Então, fatores internos e externos moldam
a forma como a gente enxerga as coisas, e isso no final das contas molda a nossa fé ou a ausência. A gente vai fazendo um pente fino através da leitura, através das experiências escritas de outros povos, vamos botar assim, né, de pessoas de outros povos. Então esse filtro, ele vai moldando o nosso caráter, ele vai moldando a tendência da gente acreditar ou não em algumas coisas, da gente se comportar de maneira A ou de maneira B. Você vai normalizando coisas. Por exemplo, essa sala aqui, ela tem um pé direito um pouco mais alto, pé direito à altura do chão ao teto, mais alto do que de casa. Eu falo, poxa, porque sala pequenininha, mas ela é uma sala que tem um pé direito alto, né? E minha casa é um pouco maior, meu apartamento, né? O apartamento onde eu moro é um pouco maior e com pé direito menor. Aí você vai criando padrões, né? Fala, que estranho, né? É alto aqui. Aí tem uma lâmpada aqui em cima também que é alta de trocar. Os padrões, eles são sensoriais, então é o que você vê, é o que você ouve, é o que você sente. Apesar da barba e tudo mais, né? É só uma pessoa carinhosa. Tem gente que é mais desapegado, padrões de afetividade. Então tem muita gente que acha muito importante a amamentação. Dos meus gêmeos, meninos têm 2 anos, um mama até hoje, o outro parou de mamar há algum tempo. E a minha filha mama, então a minha esposa e eu achamos importante essa amamentação, apesar de ser muito difícil para ela, né? Principalmente de noite, que é a hora que teria para descansar, e acaba que 2 mamam ainda. Dentro de você, alguma coisa vai sendo moldada no teu caráter afetivo, inteligência afetiva, vamos botar assim, saber a hora de dar um abraço na hora certa, né? Isso desde o colo vai sendo moldado. Tem criança que ela é acostumada a ser sozinha, né? Ela não gosta muito de brincar em grupo, de estudar em grupo, trabalhar em grupo. Coisas muito antes da brincadeira e do trabalho em grupo e do estudo em grupo, foi formado dentro dela para que ela chegasse naquele ponto e decidisse, não quero em grupo. Estar em grupo é uma sugestão de Deus, né, para os que acreditam em Deus. Então ela desenvolve isso, sim, desenvolve. Não estou negando que ela não desenvolva, não seja por bem desenvolver. Mas até ali, aquilo que foi formado dentro dela. Então ela trabalhar em grupo, estudar em grupo, brincar com outras crianças, é brigar contra a natureza dela. Mas tudo é mutável, né? Todas as experiências são mutáveis, então você vai adquirindo umas instruções, umas informações e vai deixando outras para lá, né? O desenvolvimento também faz parte do molde do caráter futuro. Eu já bebi, já fumei muito, né? Trabalhava com música. E aí eu parei, né? Nunca fui um fumante ativo, mas toda vez que eu bebia eu procurava fumar. E aí há muito tempo eu parei, bem antes até dos meninos. Eu gostaria de ter tido essa experiência, foi boa? Olha, não. Tem gente que não teve essa experiência e tem um desenvolvimento espiritual muito maior do que o meu, né? Mas é uma experiência, moldou meu caráter hoje. Hoje eu sei o que não fazer bem. Posso não saber o que fazer de tudo na vida, mas o que não fazer eu sei, das coisas que eu já passei. Então, as pessoas da via central, da via entre a fé e a lógica, elas são de certa forma beneficiadas, porque se elas realmente chegarem à conclusão de que Deus não existe, elas vão ter base para isso. Se elas chegarem à conclusão de que Deus existe, os aparatos técnicos científicos só vão corroborar para isso. As descobertas arqueológicas dos nossos irmãos arqueólogos, dos nossos irmãos médicos, vão corroborar por isso. E agora entrando um pouquinho no aspecto da lógica, ela é baseada num campo humano. Esse campo social, ele é um campo que não aceita o sobrenatural. Então, eles têm uma limitação nas justificativas dele. A lógica, ela é moldada por pessoas que se dizem racionalistas. Elas são humanistas também, né? Aqui, materialista, acredita no que está vendo. E de forma alguma eles creriam em fenômenos sobrenaturais. Coisas que os equipamentos dos homens não medem, não se pode crer. Você crê na tensão, na corrente elétrica, você crê na medição magnética, você crê no raio-x, é tudo que você consegue ver e medir. E as coisas que você não consegue ver e medir, você não crê, não é científico, não tem ciência sobre aquilo. Então eles acabam esbarrando numa dificuldade que é tanto técnica quanto lógica. Eles não conseguem provar a origem da matéria. E como não há uma forma de medir, de
criar uma hipótese técnica, uma resposta técnica, né, sobre como a matéria foi criada, eles esbarram nessa dificuldade. Então, quem criaria a matéria? O nada? O nada passa a ser uma entidade, né? Quem tem fé abriu muito bem essa resposta, né? A fé, ela é mais simples. Ela responde com simples sim ou não, está acima da própria existência dele. Então, sob um ponto de vista cultural e filosófico, você tem resposta para a criação da matéria, mas do ponto de vista técnico-científico, não. E dá para a gente fazer uma aproximação de uma resposta técnica sobre quem criou a matéria ou como a matéria foi criada. Basta olhar para a própria matéria, ué. Você tem grupo de matérias visíveis e grupo de matérias invisíveis, né? O Sol, a radiação do Sol esquenta. Ela pega matérias palpáveis, né, como líquido e outras coisas, e esquenta. O próprio ar também fica quente. É uma matéria invisível cuidando de uma matéria visível. Dois grupos de matérias que você crê que existem. Então você tem equipamento para medir tudo. Tudo. A radiação, tem equipamento para medir a qualidade do ar, tem equipamento para medir a temperatura a determinada distância, né? Os infravermelhos, né? Os óculos aí que você consegue ver onde tem calor, onde não tem calor, só colocando uma lente. Então existem formas de você medir. E quando não tem forma de medir, acabou? É muita arrogância tecnocrata, né? É uma arrogância que a tecnologia coloca, que se eu não posso medir, se eu não vejo, não existe. Então isso é uma arrogância. Aí você tem animais que conseguem observar espectros sonoros, né? Igual o cachorro, né? O morcego também é um exemplo bom. Você tem animais que conseguem ver também, conseguem sentir também o campo magnético da Terra, né? Aves, baleias, as mudanças também na natureza que ocorrem, que afetam inclusive esses animais, são também percebidas de alguma outra forma, né? Então um tremor de terra pode causar um maremoto. Com essa limitação do ser humano, acaba tendendo a não crer no sobrenatural, em coisas que a gente não consegue medir nem sentir. Então fica a questão, será que não existem forças que ultrapassem assim, em larga escala, passem muito a força de grandeza do que a gente consegue medir? Na Bíblia tem relatos de que, por exemplo, Saul, cujo nome era Paulo, ele ficou cego quando ele estava indo para Damasco perseguir o pessoal das congregações primitivas. Saul pediu uma carta para o rei: daqui que eu vou lá prender esse povo que está falando nesse Messias aí. Uma luz muito forte cegou Saul e perguntou para ele: por que me persegues? Era o Messias perguntando para Saul. É uma luz que cega. Então seria outras grandezas muito mais fortes do que essa. E será que de alguma forma essas grandezas muito mais fortes do que qualquer grandeza, qualquer tsunami, ou qualquer tremor de terra, ou qualquer temperatura baixa, ou qualquer temperatura alta, ou uma força muito maior do que um raio, que é muito forte já para a gente, será que uma força muito maior do que um raio, imagine quão forte ela é, será que isso não pode ter criado a matéria? É uma pergunta. Filósofos admitem, né? Do nada, nada se cria. Além de do nada, nada se criar, o que está criado se transforma, né? Você pega como é que é acesa uma lâmpada dentro de casa, né? Começa lá numa termoelétrica, ou então começa lá numa usina eólica, ou numa usina solar, ou numa usina hidrelétrica. A água, com a força muito forte, gira turbinas. Essa turbina gira peças magnéticas, essas peças magnéticas geram corrente elétrica que vem até a nossa casa, produzem tensão elétrica, né? Dois polos de tensão alternada, tensão contínua, e aí você consegue utilizar a lâmpada. Então a matéria ela se transforma assim, né? Mas será que ela se criaria do nada? Então, como não conseguimos responder isso tecnicamente ainda, vamos para uma análise lógica. Então vamos sair do campo acadêmico, científico, vamos para um campo lógico. Se antes do tudo que existe hoje existia o nada, nada existia,
Como é que o tudo foi criado? Uma. Outra. Se algo existia antes do nada e criou tudo, é lógico que algo criou tudo. E logicamente, algo tendo criado tudo, sobrepõe o nada. E o nada pode não existir, o nada pode nunca ter existido. E agora vamos pensar no tudo, só no tudo. E vamos fazer uma pergunta. Imagina um barril cheio de tinta preta, um barril de madeira bonito, cheio de tinta preta, perto de um monte de árvore, como essas daqui. E aí você explode. Pum! E aí do nada nasce um livro, cheio de palavras ordenadas, coerentes, eloquentes, né? Com instruções edificantes, úteis para alguma coisa. É pensar no improvável. É pensar numa probabilidade mínima de acontecer um evento como esse. Só que de uma forma muito esquisita, as pessoas pensam disso no ser humano, tão complexo, inclusive podem escrever livros. Como pode uma explosão, um caos, gerar a ordem? Mas isso está nas notas de dinheiro. Olha o dólar. Ordem através do caos. Isso é uma bagunça. Não se tem ordem com bagunça. E ainda tem pessoas que acreditam que esse livro milagroso ele é formado através de bilhões de anos. E um ser humano também, bilhões de anos para formar um ser humano. É uma ordem de grandeza incontável. Ninguém consegue provar isso. Isso exige tanta fé, que a gente começa a entrar num espectro de quem tem fé em Deus concorre em mesma ordem de grandeza com quem acredita numa explosão. Tem que ter muita fé para achar que a matéria foi criada a partir do nada. O nada virou uma entidade. E além disso, a matéria se criou sozinha. Porque se de uma explosão veio tudo, a matéria se criou sozinha. Mas tudo bem. A pergunta é infinita. Tá. Quem criou o criador da matéria? Quem criou aquilo que criou o criador da matéria? Legal, tá. Não é de se espantar que ainda existam pessoas que não acreditem em Deus. Mas também é difícil acreditar num barril que explode e vira um livro. Muito menos um ser humano. Pois é, mas ainda tem, né? A academia acredita na teoria do Big Bang. Eles corroboram essas hipóteses científicas que não usam a metodologia científica para corroborar que teorias sejam fatos, né? Então o Big Bang é uma matéria que condensada explodiu, está em expansão e que uma força que não dá para medir como a gravidade está juntando tudo de novo e formando corpos celestiais. Pode parecer um mito também. E esses teóricos da origem, eles não explicam a origem. Na verdade, eles explicam a transformação da matéria, não a origem dela. E, por outro lado, tem pessoas humildes o suficiente para reconhecer que do nada nada se cria. Que eles são desprovidos de uma lógica extensa, né? Uma lógica exaustiva. Pensa para poder chegar à conclusão, tá? Deus existe. Agora vamos imaginar dois cenários. Vamos supor que os ateus estejam certos. Nós vivemos 70, 80 anos e morremos. Ok. Eles não acreditam em nenhuma promessa futura, não há promessa futura nenhuma, nós vivemos 80 anos e morremos. E assim, todas as pessoas que creem em Deus também estariam erradas. Ou seja, elas também viveriam 70, 80 anos e morreriam. Os ateus com algumas vantagens de ter aproveitado, ter tido outras experiências, que veremos se realmente são vantagens. Agora vamos supor que os crentes em Deus estejam certos, aqueles que têm fé e seguem as leis. Vou fazer um vídeo sobre a fé. A fé não é uma palavra só, é uma palavra polissêmica. Bonito, né? É uma palavra que tem vários tópicos de significado dentro de uma palavra só e não significa crer por crer. E se os crentes estiverem certos,
Os crentes que têm fé, seguindo as leis de Deus, herdam a vida eterna. Agora, e se os ateus estiverem errados? Qual a chance que eles têm? Vão viver 80 anos e vão perecer. Então existe mais lógica em você crer no Criador da matéria do que ela ter se criado sozinha. É mais lógico crer em Deus, em suas promessas no futuro, do que anular a própria vida. E agora, para os que não creem, Deus não tira a tua liberdade, Ele te dá a tua liberdade. O Messias veio como um resgate, Ele já deu a vida dele pela tua vida. Afinal, se Ele pecasse, em quem que Deus teria fé? Ele não pecou, Ele veio, viveu, sentiu, passou 40 dias e 40 noites com fome, sendo tentado pelo dono do mundo, o diabo, Satanás, o opositor. E ele não cedeu. Ele sabia de cor as leis de Deus e nas 3 tentações, transformar a pedra em pão, se jogar do penhasco e ter o reino, ele não cedeu. E nós cedemos por qualquer coisa, por nada nós cedemos. E convenhamos, Deus não recomenda liberalismos, excessos de liberdade, é para proteger você de doença, né? A ciência fala sobre doença, cientistas. É para proteger você de riscos de vício por drogas, doenças sexualmente transmissíveis, se expor a riscos desnecessários, entrando em conflito. Tem gente que acha uma graça se bater. Tem um mercado disso. Tem um mercado de prostituição, de bebida. E outra coisa, Deus dá a prosperidade. Deus dá as bênçãos e retira as maldições. Porque quando você não está protegido por Deus, quem age é o opositor. Quem age é o acusador. Quem age é o inimigo. Quando você está protegido, Deus te abençoa. Belezinha, belezinha? Tá, mas então, quem seria esse Deus? Ele tem alguma personalidade? Ele tem nome? Quem é ele de verdade? E outra, por que ele permitiu, ele deu a vida pra gente? Por que ele deixou a gente viver? Ele quer alguma coisa da gente? Ele quer adoração? Que tipo de adoração que ele quer da gente? Ele quer submissão? Por quê? Não seria isso uma maldade de Deus? Ele guia pessoas? Ele deixou alguma coisa escrita? Tem algum manual de conduta? Eu ouvi falar de um tal de filho dele também. Ele teve um filho? O que esse filho veio fazer? Qual é o poder desse filho? E Deus promete um futuro diferente. Que futuro é esse? Nós fazemos parte dessa promessa ou não? Então você vê que é possível transformar crentes, teístas, caídos num estado de ópio coletivo em crentes baseados numa fé ceticamente comprovada, com historicidade. Como fazer isso? Então, se o seu objetivo é se basear tanto na fé quanto lógica para se posicionar, não perca os próximos vídeos.